Primeiro foram enigmáticos chamados. Então, uma documentação abundante das disciplinas mais diversas. E, finalmente, de acordo com muitas testemunhas, a presença de navios extraterrestres. Não é um filme. Estamos em Madrid dos anos 60. Agora, era uma montagem feita por um esclarecido ou havia algo mais por trás da trama gigantesca? Em novembro de 1954, ele disse que conheceu a tripulação de um disco voador. Eles chegaram de um planeta localizado a 14 anos da Terra e foram infiltrados e vividos entre nós. Se havia um lugar especialmente terrível para os prisioneiros do século XVI na Espanha, esse era o turonense Matarrana. Nesta região de Aragonese, os verdadeiros monumentos terroristas foram construídos. Mas o que foi perseguido pela construção dessas prisões do inferno? Quem poderia merecer punição e tamanho de depravação? Umidade, frio, falta de comida, e falta de água. Eles condenaram a pessoa alguns dias depois. E você não morreria por uma coisa ou outra, para frio, por umidade, por fome ou pelo simples toque das correntes ao redor do pescoço. Em 1994, após centenas de testemunhas observadas nos céus, as evoluções de um suposto meteorito, os moradores das populações de Serra de Ontes, em La Corunha, ficaram surpresos com o aparecimento de uma cratera gigantesca. O que originou essa enorme destruição na floresta? Houve algum relacionamento entre este evento e o objeto misterioso caído do espaço? Ele disse que tinha visto quando desceu e era como um furacão, como uma montanha que saiu. Porque o que podia ser visto foi que os pinheiros que estavam lá foram deslocados porque quase 100 metros. Posso explicar como uma coisa estaria lá? Eles me assustaram. Posso aproveitar? Eu não posso explicar. Este é o Red Star Stargliese 581. É encontrado 20 anos-luz da Terra. É um pouco menor que o nosso Sol e possui um sistema de 4 planetas que giram em torno dele. Um dos quais está à distância, de modo que possibilita a presença de água líquida necessária para a formação de qualquer tipo de vida. Chegar lá parece improvável, não pelo menos para a nossa geração e possivelmente para a chegada imediatamente. Mas isso nos permitiu reabrir um caso antigo, do qual até alguns anos atrás era considerado a única exaustão habitada. E havia certeza porque pesquisadores e cientistas de Madrid dos anos 50 estavam firmemente convencidos de que seus habitantes já haviam entrado em contato conosco. Eles eram os Humitas e vieram de um planeta chamado Fumaça. Imagine por um momento nesta rua 60 anos atrás. Madrid era uma cidade efervescente que conseguiu sair da terrível década de fome e que queria saber mais sobre ciência, arte, história. Mas também de supostas civilizações que habitavam distâncias siderais. Tudo começou. Em 1954, uma série de fenômenos começou a ocorrer em Madrid que, em princípio, não pulou na luz e na qual um funcionário da Telefônica estava envolvido, que era Fernando Sesma. Fernando Sesma dedicou sua atenção a um problema emergindo, assim como os discos voadores, e decidiu formar um tipo de reunião para lidar com esses problemas. Essa reunião posterior resultou na Sociedade de Amigos dos Visitantes do Espaço, que foi a primeira entidade dessas características legalizadas na Espanha. Finalmente, em 1956, porque eles chegam ao antigo Café León e especificamente em seu porão, na Baleia Alegre, e a partir desse momento, o nome do Alegre Balena porque será indissoluvelmente ligado ao grupo SESME, com os Amigos do Espaço, porque nos 20 anos seguintes, a presença de supostos visitantes de outros mundos estava causando interesse na sociedade espanhola através desses indivíduos, desses homens de cultura que se conheceram em cafés, que se conheceram em centros literários, em aneteus. E o evento de Alberto San Martín teve muito a ver com a explosão e com os comentários que foram conhecidos neles. Uma enfermeira chamada Alberto San Martín,
que em novembro de 1954 disse que conheceu a tripulação de um disco voador perto da estrada La Corunha. Com a peculiaridade de que isso suposto extraterrestre lhe entregou, um tipo de presente ou presente que consistia em uma pedra de um tipo cúbico e que, em um de seus rostos, ele tinha 9 sinais registrados. Foi dado um significado messiânico e foi uma mensagem que eles queriam transmitir de alienígenas ao terrestre. Foi a primeira vez que algo assim aconteceu na Espanha e isso fez com que ela tenha um enorme impacto. A pedra foi analisada pelo professor do Instituto de Madrid de Mineralogia, Pedro Garcia Bayón Campomoma, que não tinha reparo em afirmar que essa pedra era muito rara e deu reações muito estranhas. Foi o primeiro teste, as evidências da SESMA e seu grupo cada vez mais grande em que eles estavam entrando em contato com os alienígenas. Em janeiro de 1966. Fernando Sesma começa a receber ligações telefônicas, sempre feitas pela mesma pessoa, que foi apresentada como um habitante ou expedicionário do planeta Humo. Em seguida, ou nos dias seguintes, eu lhe enviaria uma série de mensagens e essas seriam as primeiras letras e relatórios, conhecidos. Será basicamente uma história política, social, religiosa e linguística, do que era sua cultura e civilização. Eles haviam chegado de um planeta localizado 14 anos em luz de Laarf. E eles foram infiltrados e viviam entre nós e queriam dar algumas pequenas pistas de sua existência. Ele fala sobre coisas, verdadeiramente curioso, como um sistema de transporte que não sabíamos naquele momento na Terra com base em anéis toroidais que estavam perfeitamente protegidos. Havia cartas que se referiam à cosmologia, questões de astronomia, da medicina, neste caso de indivíduos que, então, nos anos 60 e 67, porque ainda não eram muito parecidos com a biogenética. Eles queriam melhorar nossa vida. Isso é mais ou menos o que eles queriam transmitir, mas não havia uma mensagem messiânica, pois ocorreu até agora em todos os outros contatados que existiam no mundo. E foi talvez isso que levou ao sucesso. E para o impacto, as comunicações entre os processos. Durante esses supostos primeiros contatos, houve situações incomuns, quase esperançosas, como essa comunicação por telefone endereçada ao engenheiro Henrique Villagraraza para uma suposta umita. Perguntar. Para seus irmãos. Para seus irmãos. Sim. Coletado. Em casa para meus irmãos. Sim. Ah, bem, ok. Ou seja, eles não querem que façamos perguntas aos irmãos. Fernando Sesma não abriu dúvida sobre a realidade do contato, nem seus seguidores também, eles só precisavam de um teste físico, e isso chegou em 7 de fevereiro de 1966. Segundo a agência de notícias, várias testemunhas viram como objeto, um prato voador, como aqueles que foram vistos e como o sinal de fumaça. Na barriga do artefato, ele havia tomado terras no bairro de Aluche, em Madrid. Lá, a identidade de um senhor Jordan já foi revelado, que alegou que, a certa altura, ele observou como Ru foi praticamente jogado fora. Um objeto laranja e vagamente triangular. Esse objeto estava descendo até que ele pousou a uma curta distância de onde estava. Os humitas não anunciaram sua presença e não disseram que vamos pilotar um de nossos navios sobre uma cidade assim. Mas essa foi a única das ocasiões em que o fizeram e essa agência chegou a confirmar com essas notícias e com o teletipo que os OVNIs haviam efetivamente sobrevoar Madrid a alguns quilômetros da capital. Portanto, o caso da Terra. As mensagens ou experiência que Fernando Sesma estava vivendo pode ser algo bem real. Nesse mesmo campo, vestido com tons de ocre, havia o suposto pouso de Aluche. E aqui estava como prova desse evento, 3 traços profundos formando um grande triângulo retangular,
com uma espécie de lâminas dentro e separados um do outro aproximadamente 6 metros. Foi a prova definitiva de que eles haviam chegado lá. Em 64 de maio, um operador de câmera estava na base naval, acho que é, dos americanos, nas Bahamas. E à noite, enquanto eu preparava o teodolito, eles iriam fazer um lançamento de mísseis a partir de um submarino. Então, de repente, 3 objetos apareceram com o famoso H de fumaça ou o que quer que seja, na barriga. E o cara o filmou. Imediatamente, assim que os objetos saíram, os americanos chegaram e requisitaram o filme. Essa é uma das muitas evidências de que o fenômeno da fumaça em relação aos navios com o famoso H é verdadeiro. 1 ano e 4 meses depois, um novo link, possivelmente o último, passou a se juntar a essa longa cadeia de eventos. Era sobre esses castelos, os de São José de Valdeiras, onde um estranho prato voador foi fotografado, em cuja barriga o símbolo inequívoco da fumaça era perfeitamente visível. O artefato, o que quer que fosse, atravessou os 5 nacionais e empoleirado em terra, muito perto da montanha de Santa Mônica, ao lado de um restaurante chamado La Ponderosa. Uma das testemunhas, ao lado do famoso castelo de São José de Valveiras, era uma garota na época. Essa mulher viu o navio e o descreveu perfeitamente, e também havia mais testemunhas. Ao lado dos traços do famoso OVNI de São José de Valdeiras, apareciam objetos muito estranhos que eram uma espécie de cilindros de metal dentro de cujo interior havia um líquido que não era muito claro, mas que tinha a textura da água. E dentro dele havia um tipo de lamela de plástico que havia registrado o símbolo de fumaça. 1 ano depois, no final de 1968, o Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial emitiu um relatório em que ele disse que a faixa plástica apresentava uma composição química semelhante à do polifluoreto de vinil, uma composição química que não foi muito desenvolvida pela química terrestre. Era mais significativo que o descanso metálico tivesse uma pureza de 99% de níquel, pois não havia objetos convencionais naquele momento que continham uma composição de níquel tão alta quanto isso. Os sábios estavam falando sobre o mistério da fumaça. O que é isso? E quem está por trás dessas cartas? Então parece, porque ele havia anunciado anteriormente, um desses artefatos com um desses símbolos, o símbolo que identificou fumaça, e era a pedra que faltava para catapultar o tema da fumaça para a fumaça mais importante dentro do fenômeno em seu tempo. E essa fotografia ainda é absolutamente referencial quando não apenas fala sobre fumaça, mas quando fala sobre o fenômeno OVNI. Fernando Sesma e seu grupo de amigos do espaço não se encaixavam com alegria. A presença de UMITAs era indiscutível, mas a euforia saiu e as dúvidas apareceram. Primeiro sobre as fotos dos pratos de São José de Valdeiras. E então, que parecia estar movendo os fios na sombra. Os resultados de 2 estudos independentes foram iguais. O objeto fotografado não media além de 20 ou 30 centímetros, ou seja, seria um modelo simples pendurado em um fio muito fino e que, quando as fotografias foram tiradas, um tipo de sensibilidade teria sido usado de modo a que fosse mais difícil apreciar o fio que penduraria ou ativaria esse modelo. Os negativos analisados entre outros laboratórios, o Laboratório de Imagem da Guarda Civil em Madrid. E o famoso negativo em que eles dizem que havia um fio que pendurou o modelo ou o que quer que seja, não era um fio, mas um arranhão do negativo. O negativo foi muito estragado e eu vi no microscópio como o rayon se parece. Portanto, não é verdade que existe um modelo, que foi feito com um modelo e tal. Essas são invenções que foram feitas posteriormente. O navio estava lá. Eles eram fotografias tão espetaculares e responderam a outro dos anúncios que haviam feito os UMITAs em seus cartões. Eles cumpriram sua promessa. Havia o céu de Madrid e eles foram fotografados.
O que acontece? Que eles se deixaram ser fotografados por quem foi o falecido e o criador de todo o mistério. Houve um momento avançado nos anos 70, em que tudo isso foi questionado porque, evidentemente, as comunicações desceram e então começou a suspeitar que tudo não passava de uma montagem ou controle pelas autoridades da época ou um golpe ou piada monumental que foi estrelado principalmente por um dos personagens mais envolvidos no assunto, que era José Luiz Jordan. A verdade é que Jordan Penha, em cada uma das reuniões que foram produzidas nos diferentes cafés de Madrid, nos quais os fãs do mundo dos alienígenas e as visitas dos humitas se juntaram, ele parecia sempre ter mais informações. Ele tinha acesso a informações de primeira mão no mundo científico e usou essas informações para transmiti-las e fazê-las passar por mensagens e conhecimento que os alienígenas tinham. Todos nós começamos a perceber que havia muitas coincidências, havia muita impressão pequena em tudo o que esse homem podia saber. E a partir desse momento, o caso foi totalmente desmontado. E então, no final, ele acabou reconhecendo que, de fato, ele fora o autor de toda a história do planeta Oumuamua. Tivemos que esperar quase 20 anos para que essas suspeitas se tornassem firmes e ele finalmente acabasse confessando sua participação na criação de Fumaça. Existem muitas dúvidas. Eu investigei um pouco, o suficiente. A parte do tema que sim, alguém provavelmente colocou a mão. Claro, mas há outra parte do fenômeno desde o início que é autêntico. O que acontece é que é muito desconfortável. Para muitas pessoas, o assunto é muito desconfortável. Mas ainda houve uma surpresa. Em 1989, a agência soviética TASS informou metade do mundo que, na cidade russa de Voronezh, várias crianças alegavam ter visto um objeto estranho pousando em um parque e descendo dela, dois seres muito altos. Ao desenhar o artefato, na base dele, o misterioso símbolo de Umita apareceu. Minha opinião sobre o assunto é que é certamente muito improvável, se não impossível, que estamos enfrentando uma história de origem extraterrestre. É possível que haja algum tipo de ensaio, de experimento sociológico em que a voz cantora possa ter sido capaz de ter algumas das pessoas que estavam inicialmente relacionadas ao assunto ou que eles haviam servido outros interesses que, no momento, permanecem em anonimato. A verdade é que, a princípio, eu acreditava juntos em tudo isso. Hoje, da perspectiva que tenho, sei que tudo era absolutamente falso. Minha opinião pessoal é que a fumaça é exatamente isso. Uma fraude que Jordan Penha fez e que fez a imaginação de muitas pessoas o levantar para construí-lo em uma espécie de teofania em torno da ufologia. Eu acho que o fenômeno é real, embora alguém tenha colocado a mão e contaminou o caso. Eu acho que você tem que investigar bem e não ser influenciado, certo? Para as coisas que se diz e isso diz outra. Além disso, aquela pessoa que colocou a mão é um mentiroso patológico. Mentiras de todas as cores foram capturadas em 27. Portanto, não tem credibilidade. Mesmo que diga a verdade. Suspeito de que, por trás de todas essas cartas e por trás da maioria das informações associadas à fumaça, José Luiz Jordan Penha, seu ambiente e pessoas que completam independentemente o trabalho e a missão de Jordan Penha. Por lo tanto, sem fé no mas conclusão que decir que se tratou de um gran fraude y que no rei que crearcelo, pero digno de estúdio como ninguna outra coisa. Sobre esse assunto, existem muitas dúvidas que planejam. Como Jordan Penha, ele sozinho, escreveu milhares de páginas de um conteúdo técnico e científico muito alto, enviando também de diferentes partes do mundo? É por isso que ainda existem muitos pesquisadores curiosos, escritores e até algum político, que pensam que além do céu, 14,6 anos-luz de nós, ainda existe um planeta habitado chamado Fumaça.